A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 15, que diz assim: Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas, põe em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: O Senhor dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tenho ouvidos. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com toda a vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e os rios cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber do rio. Amém. Apenas até aqui. Nós sabemos que Faraó negava, né? Deus ali endurecia o coração de Faraó, ele não aceitava, ele não deixava. E aqui a gente vê que o Senhor entra em ação com a primeira praga, né? A praga do sangue, não é? Ali aquela praga que faz com que o povo que seja tocado todas as águas, né? O povo ali não beba das águas, né? Que tem ali, meu Deus. A gente vê a mão forte do Senhor lutando pelo povo, não é? Pois aquele povo era de Deus, aquele povo não era daquele lugar. Deus tinha um lugar excelente para aquele povo, não é? E a gente entende que aquele povo veio parar ali por causa de uma grande fome lá dos tempos, né, de José, lá dos tempos de José. Ali era uma terra boa, ali era uma terra que Deus permitiu que a família de José, o pai e seus irmãos e a família deles, não é? Nós já sabemos, conhecemos bem essa história. E ali o lugar em que era bom. Agora, depois de mais de 400 anos, chegou o tempo em que Deus tirou o povo ali com mão forte. Quando a palavra de Deus diz que Deus tirou o povo com mão forte, é por causa destas situações difíceis, que só o Senhor podia fazer, só o Senhor era quem podia fazer. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que quando nós oramos por alguém, quando nós pedimos ao Senhor pela vida de alguém e aquela pessoa não quer sair do mundo, porque para nós o mundo é o Egito, né? O Egito simboliza o mundo hoje, falando hoje nos dias atuais, né? E aquela pessoa não quer, aquela pessoa, ou até muitas das vezes ela até quer ir, quer sair dali, ela quer, mas não tem forças. E a gente clama ao Deus Todo-Poderoso, porque assim como o Senhor tirou o povo dele assim, fazendo essas maravilhas, porque Deus chamou de maravilhas, Deus chamou de maravilhas, né? Essa ação do Senhor, né? Essas situações do Senhor, pois assim como Deus tirou o povo dele, ele tira qualquer uma pessoa do Egito, qualquer uma pessoa do mundo. Meus irmãos, basta que a gente ore, creia, peça, busque, lute, porque veja a luta que foi, não é? O faraó não deixava o povo ir, Deus permitia, Deus era quem fazia para que todos eles vissem a mão poderosa de Deus. Veja bem, meus irmãos, em canto nenhum você achar água para beber durante 7 dias. Aqui no versículo 25 diz: Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio, né? Então, nem vendo essa ação de Deus, essa primeira praga, Faraó deixou o povo ir, né? Nem assim. Ele escravizava o povo, maltratava o povo, um povo que tinha um dono, e um excelente dono. E este dono não queria ver o seu povo desse jeito. É tão interessante as coisas, não é? Veja que Deus queria ver o povo livre.
e o mal, o maligno, né, sendo ali usado, né, o inimigo usando a Faraó, né, e o Faraó queria o que? Maltratar, ele queria mais era que o povo morresse. Ele queria mais ver o povo humilhado. É assim, meus irmãos, que o inimigo faz. Que a gente preste bem atenção. Nós que estamos na presença do Senhor e peça a misericórdia do Senhor. Porque lá no mundo, hoje nós temos na presença de Deus liberdade, nós temos paz, nós temos alegria. Mas lá no Egito nós não tínhamos nada disso. E se alguém cair e voltar para o mundo, saiba que é para ser humilhado, maltratado, escravo. São escravos. Quando a gente passa a ver uma pessoa que está nos vícios, a gente vê o quanto é escravo aquela pessoa, e a gente ora e luta e pede a Deus: Senhor, tire essa pessoa desses vícios, tire essa pessoa dessa situação, né? Seja ela qual for, por mais que seja algo, por mais que aquela pessoa esteja até na igreja, mas se ela não pode ver algo e começa a falar, se ela não foi liberta, ela ainda está nos vícios, né? Ela ainda está, ainda de certa forma, mesmo na igreja, ainda está escravizada. O que aconteceu com o povo quando eles saíram do Egito, né? O que aconteceu com o povo quando eles saíram do Egito? Eles ainda se sentiam escravos, né, meus irmãos? Meu Deus, olha, é uma situação a qual a gente leia a palavra de Deus, mergulhe na palavra do Senhor, pergunte ao Senhor: Senhor, será se na minha vida ainda tem algo do Egito? Meus irmãos, é para a gente meditar na palavra do Senhor, é para a gente ler e meditar na nossa vida. Nunca ler a palavra de Deus e dizer: ai, aquela pessoa, ela é escrava. Ah, aquela pessoa, não, a palavra de Deus é para mim hoje. A palavra de Deus é para você. Medite aí, será que você ainda tem resquícios do Egito aí? Se você está na palavra, na presença de Deus, se você medita na palavra de Deus, preste bem atenção. Veja aí na sua vida. E se você encontrar algo do Egito, se eu encontrar algo do Egito, porque somos falhos e pecadores, a gente precisa ir à presença de Deus e buscar a libertação, pois sabemos que Deus não nos quer no Egito. Nós sabemos que Deus, ele é um Pai que nos dá a toda libertação, e foi com mão forte, né? Aqui foi a primeira praga, a primeira maravilha. Deus tornou todas as águas do Egito em sangue. E ali a Bíblia, essa palavra vai dizer que no versículo 22, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor tinha avisado a Moisés, o Senhor tinha dito a ele. Então, meus irmãos, quando nós passarmos por processos, aqui foi um processo que tinha que passar, né? Quando nós passarmos por processos, que a gente busque a Deus forças, que a gente busque ao Senhor toda paz, para que seja passado todo o processo, para que a gente não desista no meio do caminho, para que a gente não largue o processo, pois é preciso, se Deus quer que a gente passe por processos, que a gente passe segurando na mão dele, crendo que Deus é fiel e ele sabe o que ele está fazendo. Nenhum dos processos do Senhor é para a morte, né? Veja que aqui todo o processo que o Egito passou não feriu o povo de Deus, não feriu, não é? O povo de Deus estava lá na terra de Gósen e ali eles não foram tocados. Olhe bem, preste bem atenção como a mão do Senhor é fiel e forte. Meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.